Queridos irmãos, queridas irmãs, já de início vai o meu abraço carinhoso ao meu querido irmão Reginaldo Pacheco, lá na cidade de Inhumas, Goiás. É uma das missões que fiz ali naquele estado, foi lá na cidade de Inhumas, em um grupo muito grande da Renovação Carismática Católica, coordenado pelo Márcio Pacheco, irmão do vereador Reginaldo Pacheco da cidade de Inhumas, que agora dia 14 já foi a sua morada definitiva. Meu abraço a toda a família, uma família que acolheu-me com grande apreço, inclusive ele. Foram momentos maravilhosos que passamos juntos e bendito seja o nome do Senhor, porque é isso mesmo. Louvado seja Deus por tudo. Amados irmãos, amadas irmãs, lemos ontem na reflexão de ontem, hoje estou colocando diante de você a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Leia isso depois, é Deuteronômio 30, do 15 seguinte. Vida, felicidade, morte, desgraça. Aqui no 19 lemos: hoje eu tomo o céu e a terra como testemunhas contra você. Eu lhe propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, portanto, a vida, para que você e seus descendentes possam viver, amando a Javé, seu Deus, obedecendo-lhe e apegando-se a Ele, porque Ele é a sua vida e o prolongamento dos seus dias. Ele é a sua vida. Esta proposta que Deus se nos está fazendo é para que nos apeguemos a Ele. Ele que sempre relacionou-se com a sua criatura, com a obra das suas mãos. Ele que sempre quis que o homem o conhecesse, que o ser humano estivesse ao seu lado, que o ser humano tivesse com ele uma amizade, que o ser humano tivesse com ele uma relação carinhosa, afetiva, amistosa. Então Deus vem dizer isto exatamente aqui. Por quê? Apega-te a Ele, escolhe a vida para que você e seus descendentes possam viver, amando a Javé, seu Deus, obedecendo-lhe e apegando-se a Ele, porque Ele é a sua vida e o prolongamento dos seus dias. O que é isto, queridos? Repito-me, é Deus dando-se a conhecer a cada um de nós. É Deus dando-se a conhecer a cada um de nós, porque Ele quer a nossa vida. Ele quer a nossa felicidade. Ele quer que descubramos e conheçamos, e a revelação dele a nós, o dar-se a conhecer dele a nós, é exatamente Ele querendo a nossa alegria, a nossa felicidade, o nosso bem-estar, o prolongamento da nossa vida, que não é simplesmente este parêntese de tempo que aqui vivemos. A existência terrena, esse período que vivemos aqui na Terra, é o menor período da história humana, queridos. É o menor período da nossa trajetória, da nossa vida, da nossa existência. Mas há aqueles que dizem não. O cristão não é daquele, não faz parte daquele grupo sofista que diz que a vida é isto aqui. E após isto, nada tem para nós. O ser humano é este ser concreto que surgiu, nasceu em 1970, morreu, eu espero, 1970,
2.300 e alguma coisa. Tá bom? O cristão não é do número desses, que diz que o ser humano é apenas isto aqui. Não. O cristianismo, a vida cristã, a fé cristã, ela adequa-se com aquela mentalidade socrática. Claro que ela não tinha o toque cristão, mas a vida cristã adequa-se, ajusta-se, compara-se em muito com aquela mentalidade filosófica da escola socrática, que prega que a vida não é apenas isto. O ser humano saiu de um Todo-Poderoso. É obra das mãos de Deus, é hálito de Deus. E a morte, o fim da existência terrena, não colocará um termo no eu central, na vida objetiva, na vida integral do ser humano. Este texto está ajustando-se claramente com este conceito, com este ponto de vida. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes. Apega-te a Deus, porque Ele é a tua vida, Ele é a tua essência. Ele é a tua realidade. Não podemos simplesmente, queridos, alimentar esta matéria, esta periferia, que não pode ser descuidada, não pode ser negligenciada. Até porque este invólucro é templo do Espírito Santo. Não significa com isto que temos que menosprezar este aspecto da nossa existência, este aspecto sensitivo, corpóreo, físico, material. Não podemos desprezar, mas não podemos achar que este invólucro seja o nosso tudo, seja a nossa essência, seja a nossa realidade suprema. Não podemos ir por aí. Este texto está dizendo para nós que a vida é feita de escolhas. A vida é feita de tomadas de decisão e de decisões. A vida é feita de momentos que a gente passa dias, semanas, meses, pensando, analisando, refletindo para tomar uma decisão. Por quê? A vida é feita de decisão. Por que o ser humano decide? Isso aqui vai ser um outro vídeo que farei. Porque o homem escolhe. Porque o homem toma decisões. Porque o homem reflete, pensa. E não muitas vezes, ele não pensa, ele não reflete, ele decide. Muitas das vezes instintamente. Porque o ser humano, ele é intelectível. Porque o ser humano é intelectualizado. Porque o ser humano, ele tem a faculdade do raciocínio. E eu dizia no vídeo anterior que quando o ser humano acordou, quando o ser humano abriu os olhos, quando o ser humano passou a escutar, quando o ser humano começou a refletir, o primeiro olhar que ele teve foi o olhar de Deus sobre ele. E o que por primeiro ele viu foi Deus. O que por primeiro ele escutou foi a voz de Deus. A primeira relação que ele estabeleceu com alguém foi com Deus, porque Deus relacionou-se com ele. Então, exatamente porque Deus deu ao homem a capacidade de fazer escolhas,
escolhas individuais, escolhas pessoais, escolhas coletivas, escolhas nacionais. Deus não abandonou o ser humano. Na aurora da humanidade, Deus deu ao ser humano a capacidade de fazer escolhas. Na aurora da história humana, Deus deu ao homem a capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. E porque Deus deu ao homem esta capacidade de fazer escolhas, Deus não o abandonou, mas o orientou para fazer as melhores ou a melhor decisão. Está aqui. Depois leia com calma. Diante de ti estou colocando a vida e a bênção, a vida e o bem, o mal e a morte, e a maldição, e as coisas negativas, que inevitavelmente acontecerão, queridos. Então, porque Deus sabe que a vida, porque no início da história humana, Deus coloca o ser humano diante de decisões, Deus está ao lado do homem constantemente, ajudando a tomar as melhores e, sobretudo, a melhor das decisões, a melhor das escolhas. Catecismo da Igreja Católica número 1. Volto para lá. Deus não abandonou o homem. Inclusive, quando o homem pecou, Deus não o abandonou, mas sempre veio em seu auxílio, em seu socorro, ajudando a amá-lo, a conhecê-lo. Isto é Deus ajudando-nos a tomar as melhores escolhas. Porque Ele indica-nos, porque Ele orienta-nos a fazer-nos escolhas. E as Escrituras Sagradas, inclusive o Antigo Testamento, ele é cheio, é repleto de conselhos de Deus para que possamos fazer e tomar as melhores escolhas da nossa vida. Todavia, queridos, uma boa decisão, uma boa escolha, depende de um prévio conhecimento daquilo que queremos escolher. Precisamos saber os pós, os contras. Quando você vai comprar alguma coisa, um objeto, você não escolhe. Estou falando de coisas simples, queridos, simplórias. Que nós sabemos quando adquirimos, quando compramos, quando rasgou-se, quando destruímos, queimamos, quando demos para alguém. Para o ser humano tomar uma decisão, uma escolha, ele precisa averiguar o conteúdo da sua escolha. Porque aquilo que o ser humano vai escolher tem consequências. Isso é inevitável, queridos. Não podemos esquecer que este texto aqui do Gênesis, do Deuteronômio, quando Deus coloca vida e morte, mal e bem, bênção e maldição, o Deuteronômio está olhando para o Gênesis, lá para aquele texto de Gênesis capítulo 2, versículo 9, quando Deus colocou no paraíso as árvores da vida e do conhecimento do bem e do mal. É um texto sapiencial. E depois gostaria que você lesse lá em Provérbios. Provérbios do capítulo 3, do 13 ao 18. Onde sapiencialmente o autor, o agiógrafo deste texto, ele está dizendo que a sabedoria, que a prudência são árvores de vida, são árvores do bem.
O ser humano lá no paraíso, na antropologia bíblica, ele não deixou-se levar pela sabedoria, pela prudência, pelo curvar-se à voz de Deus, mas deu lugar a uma voz estranha. Primeiro falado pela serpente e depois falado pela sua própria esposa, pela sua própria mulher. Por aquela que o homem disse, esta sim é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Por aquela que ele disse, esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Deus havia falado com Adão diretamente, Deus havia falado com o ser humano, Deus havia enchido o ser humano de sabedoria, de prudência. Mas ele não quis o caminho da sabedoria, ele não quis o caminho da prudência, e por isso ele cedeu. Tanto ele como a sua esposa. Mas poderia ter sido Adão a ter escutado a voz inimiga e ter levado e ter produzido os meios para que sua esposa também caísse. Queridos, isso acontece. Essa voz inimiga, essa voz satânica, essa voz da maldição, essa voz do mal, essa voz da morte, ela ecoa aos nossos ouvidos através do pai, da mãe, do filho, do marido, da esposa, dos amigos, das companhias, que querem desvirtuar-nos e levar-nos para ambientes de maldição, para ambientes de maldade, para ambientes de morte. Então nós estamos diante de uma sapiência tremenda. Este texto é uma sapiência tremenda. O Deuteronômio, ele está falando lá do Gênesis, ele faz uma ligação com Gênesis e a sabedoria de Israel. Lá nos Provérbios 3:13 seguintes, nós vamos encontrar isso. Mas tem muitos outros textos nessa direção, queridos. Então observe que este texto da aliança, tal qual as árvores do paraíso, porque é um texto extremamente sapiencial, eles confrontam o homem, ele coloca o ser humano diante do bem e do mal. O que foi que Deus disse lá no paraíso? Come de tudo, alimenta-te de tudo, desfruta de tudo, porém, no entanto, todavia, no dia em que morrerás. O que é que o Deuteronômio está dizendo? Diante de ti eu coloco a vida e a morte, o mal e o bem, a bênção e a maldição. Deus vem em nosso socorro, queridos, orientando-nos para que façamos a escolha do bem, a escolha da bênção, a escolha da vida, porque a morte, queridos, que é o mal definitivo, ela não dá-se no momento imediato em que escolhemos o mal. A morte, ela é precedida pela dor, ela é precedida pelo sofrimento. Satanás, João 10:10, ele veio roubar, matar e destruir. Até chegarmos ao estágio final da morte, da destruição. Satanás, queridos, ele deixou rastros terríveis, que muitos desejariam ter morrido muito antes, a não terem sofrido o que sofreram, a não terem passado pelo que passaram. Então, quando Deus está dizendo, escolhe, pois, a vida, estou colocando diante de ti o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes. Escolhe a Deus, volta-te para o Senhor teu Deus, porque Ele é a tua vida.
Deus está dizendo isto, aconselhando-nos desta forma, e isto serve para tudo, queridos, não é simplesmente dentro do aspecto teológico, do aspecto religioso, do aspecto cristão. Deus está falando com o ser humano para que ele tome esta escolha. Porque é assim que escolhemos o mal, queridos, que é a morte definitiva. Antes dessa morte definitiva, sempre há muita amargura, sempre há muito sofrimento. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma das formas de escolhermos o mal, isso é triste. Incrível, está nas nossas atitudes espirituais. Uma das formas de escolhermos a morte definitiva, o mal definitivo, é muitas das vezes quando tomamos ou quando praticamos a nossa espiritualidade para sermos vistos pelos homens. É quando queremos o aplauso do mundo, quando queremos os holofotes em cima de nós. Quando Satanás coloca no nosso coração o orgulho, a presunção. Falei de Diógenes, aquele filósofo da Grécia antiga, com aquela lanterna. Ele procurava em pleno meio-dia na praça um homem de verdade. Ele achava que ele era um homem integral. Ele achava que ele era o único homem de verdade. Um homem que não estava mergulhado nos teres, nas aquisições. Vejamos que a ascese, que determinadas práticas, não estou falando, queridos, de cristianismo, estou falando de uma filosofia que vai desembocar no estoicismo, é um radicalismo contra aqueles que supervalorizavam o corpo, a matéria, o ego, as periferias, os teres. Na contramão daquilo, Diógenes torna-se um alguém que acha-se, porque ele não compactua daquilo, porque ele não aceita aquela ideologia, aquela filosofia de vida, ele acha-se ser um homem integral. Ele acha ser um homem completo. Ele acha-se ser o homem de verdade, ao passo que nenhum outro era. Quando Deus diz para nós, escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, a vida. Serve a Deus, achega-te a Deus, porque Ele é a tua vida. Ele está falando para nós, inclusive, disto, queridos. Porque muitas pessoas se envaidecem por suas práticas espirituais. Ah, porque eu levanto de madrugada para rezar, 3 horas da manhã eu já estou de joelho no chão, e eu rezo tantos rosários, eu rezo o rosário por dia, eu rezo as 1000 Ave-Marias. Queridos, tudo isso devemos fazer. Jesus manda rezar, Jesus manda orar, Jesus manda jejuar. As obras cristãs são inúmeras, são inúmeras. Mas a partir do momento que colocamos isso no outdoor, no momento em que queremos propagandear nós mesmos, nós podemos estar com uma lanterna em alguma praça, em algum ambiente volumoso de pessoas, procurando um ser humano de verdade, um cristão de verdade, um alguém que ore, que reze de verdade, um alguém que adore a Deus de verdade.
E quando alguém nos perguntar o que estamos fazendo, a nossa resposta não será outra, senão a resposta do grande Diógenes. E aí veremos que as práticas ascéticas, as práticas espirituais, elas podem andar de mãos dadas com o orgulho, com a soberba, com a presunção, com a vaidade, e aí jogamos tudo por terra. E é por isso que Jesus vem dizer: escolhe, pois, a vida. Escolhe o bem. Escolhe o bem. Não deixa que a tua mão direita saiba o que fez a esquerda e vice-versa. Entra no teu quarto e sozinho em oculto. Não desfigures o teu semblante para que todos vejam que estás jejuando. Não precisa tocar trombeta em relação às caridades, o que tu fazes. Não precisa. Deixa que teu Pai, que vê o secreto, o oculto, ele te recompensará. Escolhe, pois, a vida. No próximo vídeo, falarei um pouco o que estou dizendo aqui, queridos. Não estou dizendo para você não rezar e não estou criticando você que reza o rosário, 1000 ave-marias, que faz isto, aquilo outro. Nada disto, queridos. Mas isso pode ser para nós também uma escolha do mal, uma escolha de maldição. Isso pode ser para nós, para muitas pessoas, um veneno de Satanás. No próximo vídeo, vou falar sobre um tesouro que temos aqui. O que eu falei para vocês foi de alguém que viveu entre 412 e 393 a.C. Esse aqui viveu cerca de 1500 depois de Cristo. São João da Cruz, canonizado como doutor místico da igreja. No próximo vídeo passarei a palavra para ele, porque ele nos orientará em coisas tão importantes. Eu sequer sou digno de estar dizendo o que estou dizendo, mas ele tem autoridade para falar conosco sobre esta escolha do mal que escolhemos quando nos orgulhamos, nos envaidecemos e tocamos trombetas das nossas práticas espirituais, da nossa ascese. Que desça sobre todos nós hoje e sempre, queridos irmãos, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, esse Deus que cura, que liberta, que restaura, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.